Tem história que começa com um chamado simples e termina virando uma tragédia que ninguém consegue explicar direito. E é exatamente isso que aconteceu aqui. Dois policiais foram atender o que parecia ser apenas mais uma denúncia comum, um cara atirando da laje. Só que ninguém imaginava que aquela ida até o bairro ia desencadear uma das noites mais violentas, descontroladas e revoltantes da história recente de Pernambuco. Uma sequência de mortes, abusos e vingança que não parou nem quando o suspeito caiu, porque o alvo passou a ser qualquer pessoa com o mesmo sobrenome dele. Antes de continuar, se prepara. Essa história mexe com qualquer um. Tudo começou quando o cabo Rodolfo e o soldado Eduardo, policiais experientes e acostumados com ocorrências complicadas, receberam a denúncia de que um homem estava fazendo disparos de cima da laje em Tabatinga, Camaragibe. Nada incomum para quem trabalha na rua. O problema é que o tal homem não era apenas alguém alterado. Ele estava armado com uma pistola com mira a laser e assim que viu os policiais, abriu fogo sem hesitar. Desse primeiro confronto, já nasceu a tragédia. Para tentar fugir, o atirador Alex da Silva Barbosa, vigilante sem passagem pela polícia, invadiu a casa da vizinha, onde uma jovem de 18 anos dava banho no filho pequeno. Ele usou a menina como escudo humano, continuou atirando e acabou acertando a cabeça dela. Depois disso, matou os dois policiais com tiros na região da cabeça. Foi brutal, rápido e sem qualquer chance de defesa. A partir desse momento, a situação, que já estava fora de controle, entrou em um caminho ainda pior. A notícia da morte dos policiais correu entre os grupos da corporação e gerou uma revolta imediata. Só que, em vez de seguir o procedimento correto de busca, parte dos agentes decidiu agir por conta própria. Familiares da jovem ferida, que não tinham nada a ver com o caso, começaram a relatar agressões, tiros e abordagens violentas. O primo dela, que tentava levá-la ao hospital, contou que foi derrubado e baleado na nuca pelos próprios policiais que chegaram depois. O carro onde a jovem estava foi atingido por disparos durante o trajeto para a unidade de saúde. A família dela relatou desespero, confusão e medo. Parecia que ninguém sabia mais quem era suspeito e quem era inocente. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, dois tenentes-coronéis da Polícia Militar reuniam agentes tanto de serviço quanto de folga para montar um plano de vingança. Eles se encontraram perto da faculdade de odontologia e começaram a definir os próximos passos num grupo de mensagens. Roupa civil, carros sem placa, balaclava no rosto, armas que não eram da corporação. Nada disso tinha cara de operação oficial. Era acerto de contas. O objetivo era claro: achar Alex e, junto com ele, qualquer parente que estivesse ao alcance. E aí começa a parte mais pesada da história. Para chegar aos irmãos de Alex, os policiais pegaram a esposa de um deles e usaram a mulher como isca. Ligaram para ele fingindo que estava tudo bem, marcaram um ponto de encontro e ficaram esperando. Era madrugada quando Emerson chegou, acompanhado dos irmãos Agata e Apuinã na Rua São Geraldo. Assim que pararam, homens encapuzados cercaram o veículo. A primeira reação foi de susto, depois de medo. Eles entenderam na hora que era uma emboscada. Ágata começou uma live no Instagram, provavelmente acreditando que isso impediria qualquer abuso. Só que não impediu nada. Aqui! Tem câmera! Tem câmera aqui! Câmera! Eu parei aqui porque tem câmera aqui! Eu parei aqui porque aqui tem câmera! Aqui tem câmera, vem Vocês atiraram, vocês chamaram pra virar em mim, Vocês não vai atirar? Vocês chamaram pra virar em mim, Cala a boca, filho de rapariga! Vocês chamaram pra virar em mim! Bota a mão na cabeça! Bota a mão na cabeça! Tá na cabeça! Tá na cabeça, vocês chamaram pra virar em mim! Peraí! Aqui, ó! Não, por favor, por favor! Eu não tenho nada a ver com isso! Assim que os encapuzados cercam o carro, dá para ouvir eles mandando colocar as mãos na cabeça. Apuinã tenta argumentar, dizendo que está gravando tudo e que só foi até ali porque foi chamado. Ele repete que não tem nada a ver com o que o irmão fez. A resposta que ele recebe é um xingamento e mais pressão.
Os três são forçados a se ajoelhar, enquanto continuam tentando explicar que não tinham ligação com nada. E aí, sem aviso, sem negociação e sem chance de defesa, os disparos começam. A execução acontece ali, na frente da câmera. Emerson e Agatha morrem na hora. Apuinã ainda foi socorrido, mas não resistiu. Horas antes dessa execução, a mesma Agatha tinha postado, dizendo que a mãe tinha sido levada à força e que a casa da família tinha sido invadida por mais de 10 homens. A mãe sofria de pressão alta, não tinha qualquer ligação com o crime e mesmo assim desapareceu. Na manhã seguinte, encontraram o corpo dela e o da esposa de Alex em um canavial. 2 mulheres mortas na mesma noite, sem investigação, sem motivo plausível além da vingança. Enquanto isso tudo acontecia, a caçada ao próprio Alex continuava. Ele ficou algumas horas escondido até ser localizado novamente. Quando os policiais chegaram perto, houve nova troca de tiros. Dessa vez, Alex morreu baleado na cabeça e no peito. Mas as mortes não pararam com ele. A jovem usada como escudo humano, Ana Letícia, ficou internada semanas, teve complicações, entrou em coma e só conseguiu dar à luz porque o parto foi antecipado. A bebê nasceu prematura, mas viva. Ana Letícia não resistiu. Já o primo dela, baleado na nuca enquanto tentava salvá-la, conseguiu sobreviver. Com tanta coisa acontecendo em tão pouco tempo, o caso explodiu no país inteiro. 8 pessoas mortas em menos de um dia, sendo 5 familiares de Alex, mortos sem julgamento e sem defesa. A governadora chamou o caso de e pediu investigação completa. O Ministério Público denunciou 12 policiais, incluindo os 2 tenentes-coronéis, que lideraram toda a operação paralela. Eles são acusados de organizar armas irregulares, carros sem placa, equipes encapuzadas e execuções sem qualquer procedimento oficial. A justiça aceitou a denúncia e transformou todos em réus. 5 deles continuam presos preventivamente. Os outros 7 respondem em liberdade, porém afastados de qualquer função pública, não podem usar farda, arma, nem atuar em nenhum órgão do Estado enquanto o processo não terminar. O Ministério Público afirma que há provas de execução e perseguição e que todo o grupo agiu movido por vingança, não por trabalho policial. Apesar do avanço das investigações, até agora nenhuma condenação final foi anunciada. O processo segue em andamento e vem sendo criticado por andar devagar, principalmente por causa da complexidade das provas, da quantidade de réus e da pressão pública que o caso gerou. Para as famílias das vítimas, a sensação é a mesma. A justiça está acontecendo, mas muito mais lenta do que deveria. Hoje, o Camaragibe continua sendo um dos casos mais pesados e comentados do Estado. Não só pela violência absurda daquela noite, mas porque expõe um problema que muita gente teme falar. Quando quem deveria garantir a lei decide agir acima dela, quem protege quem não tem ninguém para defender? Enquanto o julgamento não chega ao fim, a pergunta que fica no ar é simples e dolorosa. Será que todos os envolvidos vão realmente pagar pelo que fizeram, ou essa história ainda vai terminar com mais uma página de impunidade?